Minha família me expulsou dizendo que eu era um inútil. Anos depois, o jogo virou. Eu nunca imaginei que minha própria família iria me expulsar de casa, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu tinha 22 anos naquela época, e segundo eles, eu era um completo inútil. Essa palavra foi usada muitas vezes naquela noite inútil. Meu pai repetiu isso mais de uma vez. Minha mãe apenas ficou em silêncio na maior parte do tempo. E meu irmão mais velho só observava como se aquilo fosse totalmente justo. A verdade é que minha vida não estava indo muito bem. Naquele momento, eu tinha largado a faculdade um ano antes. O curso não fazia sentido para mim, e eu estava completamente perdido, sem direção, sem um plano claro. Eu trabalhava em alguns bicos aqui e ali, mas nada que realmente impressionasse alguém. Principalmente meu pai. Ele era o tipo de homem que acreditava que sucesso precisava acontecer rápido na cabeça dele. Se aos 22 anos você ainda não tinha uma carreira definida, então já estava atrasado. A discussão começou em um jantar, algo pequeno que cresceu muito rápido. Ele perguntou: o que eu estava fazendo da minha vida? Eu respondi que estava tentando descobrir essa resposta. Claramente não foi suficiente para ele. Ele começou a falar sobre responsabilidade, sobre como meu irmão já tinha um emprego estável, sobre como eu precisava parar de desperdiçar tempo. No começo, eu tentei manter a calma, mas depois de alguns minutos aquilo virou um ataque completo. Você não faz nada, você não termina nada, você só fica perdido. Cada frase parecia mais pesada que a anterior, até que finalmente ele disse a frase que eu nunca esqueci: eu não vou sustentar um inútil dentro da minha casa. A mesa ficou em silêncio por alguns segundos. Minha mãe olhou para baixo. Meu irmão não disse nada, e então meu pai completou: se você não consegue tomar controle da sua própria vida, então talvez precise aprender isso sozinho. Eu sabia exatamente o que aquilo significava, e alguns minutos depois, ele confirmou: você tem uma semana para sair. Eu fiquei olhando para ele, tentando entender se aquilo era sério, mas o rosto dele deixou claro que não havia nenhuma dúvida. Ele realmente estava me expulsando, minha própria família, naquela noite. Eu fui para o meu quarto, sentei na cama e fiquei olhando para as paredes por quase uma hora, tentando entender como minha vida tinha chegado. Naquele ponto, eu não tinha dinheiro suficiente. Não tinha plano, não tinha ideia do que fazer. Mas uma coisa ficou clara naquela noite. Se eu não descobrisse como mudar minha vida, talvez eles estivessem certos sobre mim, e aquela possibilidade me assustava mais do que qualquer outra coisa, porque naquele momento eu realmente não sabia se conseguiria provar que eles estavam errados. A semana que meu pai me deu passou muito mais rápido do que eu imaginava. Nos primeiros 2 dias, eu ainda estava tentando acreditar que aquilo não ia realmente acontecer. Talvez ele fosse se acalmar, talvez mudasse de ideia, mas cada dia que passava deixava claro que não. Ele não voltou atrás nenhuma vez, pelo contrário, parecia ainda mais convencido de que aquilo era a decisão certa. A atmosfera dentro da casa ficou estranha. Minha mãe quase não falava comigo. Parecia triste, mas ao mesmo tempo evitava se envolver. Meu irmão simplesmente agia como se nada estivesse acontecendo, e meu pai me ignorava completamente, como se eu já não fizesse parte da família. No 4º dia, eu finalmente percebi que precisava aceitar a realidade. Eu comecei a juntar minhas coisas, mas não havia muito para levar: algumas roupas, meu notebook velho, alguns livros, e basicamente era isso. Quando coloquei tudo dentro de 2 malas, eu percebi algo que nunca tinha sentido antes. Eu realmente estava sozinho no 7º dia. Meu pai chegou do trabalho e me viu na sala com as malas. Ele olhou para mim por alguns segundos, sem nenhuma emoção. Então perguntou: já arrumou um lugar? Eu respondi: ainda não. Ele deu de ombros. Então, é melhor se apressar, porque hoje é o último dia. Minha mãe apareceu na porta da cozinha. Naquele momento, ela parecia querer dizer alguma coisa, mas no final não disse nada, e aquilo talvez tenha doído quase tanto quanto as palavras do meu pai. Algumas horas depois, eu saí pela porta da frente da casa onde cresci, com 2 malas, um notebook e menos de R$1.000 na conta. Eu caminhei até o ponto de ônibus, sem realmente saber para onde estava indo, sem plano, sem destino, mas uma coisa não saía da minha cabeça. A palavra que meu pai tinha repetido tantas vezes: inútil. Eu sentei no banco do ponto de ônibus e fiquei olhando para a rua, pensando em tudo que tinha acontecido. E, naquele momento, eu fiz uma promessa silenciosa para mim mesmo. Talvez eu realmente estivesse perdido. Agora talvez minha vida estivesse uma bagunça. Mas um dia eu voltaria e provaria para todos eles que estavam completamente errados naquele momento. Eu ainda não tinha ideia de como faria isso. Mas essa promessa acabou se tornando a única coisa que me manteve em movimento nos anos seguintes. Porque o que aconteceu depois mudou minha vida de uma forma que nenhum deles jamais imaginaria. Naquela noite eu não tinha ideia para onde ir. Eu estava sentado no ponto de ônibus, olhando para as 2 malas no chão, tentando pensar em qualquer lugar onde pudesse passar a noite. Foi quando lembrei do Lucas. Nós tínhamos estudado juntos no ensino médio. Não éramos melhores amigos, mas sempre nos demos bem. Ele morava sozinho em um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Eu peguei o celular, fiquei olhando para o contato dele por alguns segundos, porque pedir ajuda nunca foi algo fácil para mim, principalmente.
depois de tudo que tinha acontecido naquele dia. Mas no final eu mandei uma mensagem: cara, você está em casa. Ele respondeu alguns minutos depois: sim, por quê? Eu demorei um pouco para responder. Então escrevi: minha família me expulsou. Posso ficar aí por alguns dias? A resposta veio quase imediatamente: claro, vem pra cá. Aquele simples claro tirou um peso enorme das minhas costas. Eu peguei o ônibus e cerca de 40 minutos depois estava em frente ao prédio dele. Quando ele abriu a porta, ficou claro que não estava esperando ouvir aquela história, o que aconteceu. Eu contei tudo desde a discussão até a semana que meu pai tinha me dado. Lucas ouviu em silêncio. Depois soltou um suspiro. Cara, isso é pesado. Eu apenas dei de ombros. Não tem muito o que fazer. Agora ele apontou para o sofá da sala. Você pode ficar aqui pelo tempo que precisar. Mas o apartamento era pequeno, muito pequeno. Basicamente uma sala com cozinha e um quarto. O sofá virou. Minha cama e minhas 2 malas ficaram encostadas na parede. Nos primeiros dias eu me senti completamente perdido. Eu passava horas olhando vagas de emprego no celular, mandando currículos. Quase ninguém respondia. Alguns dias depois consegui um trabalho simples em um depósito, nada glamuroso, carregar caixas, organizar estoque, trabalhar longas horas, mas era dinheiro. E naquele momento qualquer dinheiro já era muito importante. A rotina virou algo simples. Trabalhar o dia inteiro. Voltar para o apartamento. Dormir no sofá. Lucas às vezes tentava me animar, mas eu sabia que aquela situação não podia durar para sempre. Eu precisava encontrar alguma forma de sair daquela situação, alguma coisa que realmente mudasse minha vida. Mas naquele momento, eu ainda não tinha ideia de qual seria essa oportunidade. Ela apareceu algumas semanas depois de uma forma completamente inesperada, e olhando para trás. Agora eu percebo que foi exatamente naquele momento que o jogo começou a virar. Algumas semanas depois, eu já tinha me acostumado um pouco com a nova rotina, trabalho no depósito durante o dia, voltar para o apartamento do Lucas. À noite dormir no sofá não era exatamente a vida que eu imaginava para mim, mas pelo menos eu estava sobrevivendo. E naquele momento isso já parecia uma pequena vitória. Uma noite depois do trabalho, eu estava sentado na mesa da cozinha com meu notebook velho, tentando aprender alguma coisa nova na internet. Eu já tinha percebido que continuar naquele depósito para sempre não era uma opção. Então comecei a procurar habilidades que eu pudesse aprender sozinho, programação, design e marketing digital. Qualquer coisa que pudesse abrir alguma porta. Foi quando encontrei um vídeo sobre criação de sites simples para pequenas empresas. Nada muito complicado, mas o cara explicava como muita gente ganhava dinheiro criando páginas básicas para lojas locais, restaurantes, barbearias, pequenos negócios. Eu comecei a assistir mais vídeos depois, mais alguns, e antes que eu percebesse, já tinham passado 3 horas naquela noite. Algo finalmente fez sentido na minha cabeça. Era algo que eu poderia aprender. Algo que não exigia faculdade, apenas prática nos dias seguintes. Minha rotina mudou completamente. Eu ainda trabalhava no depósito, mas todas as noites eu passava horas estudando, aprendendo a montar sites simples, testando coisas, errando muito, mas melhorando aos poucos. Lucas às vezes olhava para mim no notebook e perguntava: você ainda está nisso? E eu respondia sim, porque pela primeira vez em muito tempo eu sentia que estava construindo alguma coisa. Depois de cerca de 2 meses eu consegui montar meu primeiro site decente. Nada incrível, mas funcional. Foi quando Lucas me deu uma ideia. Por que você não oferece isso para algum negócio aqui perto? Eu pensei nisso por alguns minutos. Parecia assustador, mas ao mesmo tempo fazia sentido no dia seguinte. Depois do trabalho, eu caminhei pela rua do bairro procurando pequenos comércios até parar em frente a uma barbearia. A fachada era simples, e quando procurei o nome da barbearia no celular, percebi algo. Óbvio, eles nem tinham site. Meu coração começou a bater mais rápido porque naquele momento eu percebi algo. Talvez aquela fosse a minha primeira chance real de mudar minha situação. Eu respirei fundo, abri a porta da barbearia e entrei sem imaginar que aquela pequena decisão acabaria sendo o primeiro passo para algo muito maior do que eu imaginava. Porque alguns anos depois, aquela barbearia se tornaria apenas o começo de algo que minha própria família jamais teria imaginado. Quando eu entrei na barbearia, meu coração estava batendo muito rápido. Eu nunca tinha feito algo assim antes. Até aquele momento. Tudo que eu tinha aprendido sobre criar sites vinha de vídeos e práticas sozinho no notebook. Mas agora eu precisava convencer alguém real a confiar em mim. O lugar era pequeno. 3 cadeiras, espelhos grandes na parede, o cheiro de loção de barba no ar. Um homem de uns 40 anos estava cortando o cabelo de um cliente. Ele olhou para mim pelo espelho. Vai cortar? Também. Eu balancei a cabeça. Na verdade, eu queria falar com o dono. Ele apontou para si mesmo. Sou eu. Aquilo me pegou um pouco desprevenido, mas eu respirei fundo e decidi ir direto ao ponto. Eu expliquei que estava aprendendo a criar sites e que percebi que a barbearia dele não tinha presença online no começo. Ele parecia meio confuso. Um site pra quê? Eu expliquei. Mostrar serviços, localização, contato, talvez até agendamento no futuro.
Ele ficou em silêncio por alguns segundos, claramente pensando, então perguntou: "E quanto isso? Custaria aquela?" Era a parte difícil porque eu não tinha experiência, não tinha portfólio. Então falei: "A verdade, eu estou começando agora. Posso fazer o site por um preço bem baixo, quase simbólico, só para ganhar experiência." Ele olhou para mim por alguns segundos, depois deu de ombros quando eu falei: "Um valor pequeno, muito menor do que um site. Normalmente custaria." Ele pensou um pouco. Então disse algo que eu nunca esqueci: "Se ficar ruim, eu não pago." Eu concordei imediatamente. Naquele momento eu teria aceitado quase qualquer condição. Ele pegou um papel, escreveu o número dele e disse: "Me manda algo até semana que vem. Se eu gostar, a gente conversa." Quando eu saí da barbearia, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança naquela noite. Eu trabalhei no notebook por quase 6 horas seguidas, ajustando tudo, melhorando o design, tentando fazer o melhor site que eu conseguia naquele momento. Quando finalmente enviei o link para ele, eu fiquei olhando para o celular esperando uma resposta 1 hora. Passou 2 horas. Nada. Eu comecei a pensar que talvez ele simplesmente tivesse ignorado. Mas no dia seguinte, pela manhã, uma mensagem apareceu: "Eu gostei. Vamos conversar." Eu fiquei olhando para o celular por alguns segundos, sem acreditar muito. Porque aquele pequeno site, aquele primeiro cliente, acabou se tornando o começo de algo que mudou completamente minha vida nos anos seguintes. E, ironicamente, foi exatamente aquilo que mais tarde faria minha própria família olhar para mim de uma forma completamente diferente. Quando o dono da barbearia disse que tinha gostado do site, eu quase não acreditei. Eu voltei lá no mesmo dia depois do trabalho no depósito. Ele estava terminando o corte de um cliente quando me viu entrar. "Então você que fez aquele site?" Eu assenti. Ele pegou o celular, abriu a página que eu tinha criado, mostrou para o cliente na cadeira. "Foi esse garoto aqui?" Eu fiquei meio sem jeito, mas ao mesmo tempo aquilo já parecia uma pequena vitória. Ele terminou o corte, guardou as ferramentas e virou para mim: "Quanto você falou?" "Mesmo." Eu repeti o valor. Ele ficou alguns segundos olhando para mim. Depois disse algo que eu não esperava: "Isso está barato demais." Eu achei que ele estava brincando, mas ele continuou: "Eu já pedi orçamento para isso. Antes custa muito mais." Ele pegou a carteira e me pagou quase o dobro do valor que eu tinha pedido. Eu fiquei completamente surpreso. "Obrigado." Ele deu de ombros: "Se o site trouxer cliente, já valeu." Mas a parte mais importante aconteceu alguns dias depois, porque um cliente da barbearia viu o site e perguntou quem tinha feito o barbeiro. Apontou para mim: "Esse garoto aqui." 2 dias depois, eu recebi uma mensagem daquele cliente. Ele tinha uma pequena pizzaria e queria um site. Também foi assim que o segundo cliente apareceu, depois o terceiro, depois o quarto. No começo, os valores ainda eram pequenos, mas cada projeto me ensinava algo novo. Eu melhorava o design, aprendia novas ferramentas, fazia sites mais rápidos. Alguns meses depois percebi algo importante: eu já estava ganhando mais dinheiro com os sites do que no depósito. Foi quando tomei uma decisão que me deu medo, mas também parecia necessária. Eu pedi demissão. Lucas ficou olhando para mim quando contei: "Você tem certeza disso?" Eu respondi: "Se eu continuar trabalhando lá, nunca vou conseguir crescer nisso." Então, eu comecei a trabalhar com sites em tempo integral no pequeno apartamento, com o notebook velho e o sofá onde eu ainda dormia. Meses passaram e aos poucos o dinheiro começou a crescer: mais clientes, mais projetos, mais indicações, e cerca de 2 anos depois aconteceu algo que eu nunca imaginei, quando estava sentado naquele ponto de ônibus com 2 malas, algo que finalmente colocou minha vida em um lugar completamente diferente e que eventualmente fez minha própria família descobrir que o inútil que eles expulsaram de casa não era exatamente quem eles pensavam. 2 anos depois daquela primeira barbearia, minha vida já parecia completamente diferente. Eu ainda trabalhava com o mesmo notebook velho, mas agora tinha algo que nunca tive antes: clientes suficientes para me manter ocupado quase todos os dias. No começo eram pequenos negócios do bairro, barbearias, restaurantes, oficinas. Mas conforme eu ganhava mais experiência, meus sites começaram a ficar melhores, mais profissionais, mais rápidos. E uma coisa começou a acontecer com frequência: indicações. Um cliente falava para outro, outro falava para mais alguém. E aos poucos meu nome começou a circular entre pequenos empresários da cidade. Eu também comecei a aprender marketing digital, como fazer empresas aparecerem no Google, como melhorar presença online, como atrair mais clientes. Isso fez meus serviços ficarem ainda mais valiosos, porque agora eu não estava apenas fazendo um site, eu estava ajudando os negócios a crescer. E quando um negócio cresce, o dono nunca esquece quem ajudou nisso. Foi nessa época que percebi algo importante: eu não era apenas um freelancer fazendo pequenos trabalhos, eu estava basicamente construindo uma pequena agência sozinho. Então tomei outra decisão importante. Eu registrei oficialmente um pequeno negócio, nada grande, apenas uma empresa simples para organizar os serviços. Mas aquilo mudou minha mentalidade, porque agora eu não estava apenas tentando sobreviver, eu estava construindo algo de verdade. Alguns meses depois, contratei a primeira pessoa para me ajudar.
um designer freelancer que trabalhava remotamente. Isso me permitiu pegar ainda mais projetos. E foi exatamente nesse momento que aconteceu algo que mudou tudo novamente. Um cliente grande apareceu muito maior do que qualquer outro, que eu já tinha atendido uma rede regional de restaurantes que queria refazer toda a presença digital. Site marketing, sistema de pedidos online, era um projeto enorme, muito maior do que qualquer coisa que eu tinha feito antes. Quando vi aquele e-mail pela primeira vez, achei que fosse engano, mas não era. Eles realmente queriam trabalhar comigo. E aquele único projeto acabou se tornando o momento em que minha vida financeira mudou completamente, porque depois dele tudo começou a crescer muito mais rápido, e alguns anos depois aconteceu algo que eu jamais imaginei. No dia em que fui expulso de casa, eu encontrei minha família novamente, mas dessa vez a situação era muito diferente. Alguns anos se passaram desde a noite em que eu saí de casa com 2 malas. Muita coisa tinha mudado. Desde então, meu pequeno negócio cresceu muito mais do que eu imaginava. O projeto com a rede de restaurantes trouxe ainda mais clientes grandes. Depois vieram outras empresas, lojas maiores, clínicas, outros restaurantes. Eu já não trabalhava mais sozinho. Agora tinha uma pequena equipe de designers, um programador, alguém cuidando do atendimento com clientes também. Já não morava mais no sofá do Lucas. Eu tinha meu próprio apartamento, nada extravagante, mas confortável e estável. E pela primeira vez na vida, eu sentia que tinha realmente construído algo durante todo esse tempo. Eu quase não tive contato com minha família, algumas mensagens ocasionais da minha mãe, nada muito profundo. Meu pai nunca falou comigo, meu irmão também não. E pra ser honesto, eu também não procurei muito aquela fase da minha vida. Parecia muito distante. Agora, até que um dia, algo inesperado aconteceu. Eu estava no escritório conversando com um cliente quando meu celular começou a vibrar. Era uma mensagem da minha mãe. Seu pai viu algo sobre você? Eu fiquei confuso. Respondi perguntando o que era. Ela mandou um link. Era uma matéria de um site local sobre pequenos empreendedores da cidade que estavam crescendo rápido. Meu nome estava ali falando sobre minha empresa, sobre como eu tinha começado sozinho, sobre como o negócio estava crescendo. Eu fiquei olhando para a tela por alguns segundos, porque naquele momento percebi algo. Meu pai provavelmente tinha acabado de descobrir tudo. Algumas horas depois, meu celular tocou. Era um número que eu não via há anos. Meu pai? Eu fiquei olhando para o telefone vibrando sobre a mesa sem saber exatamente o que sentir, porque a última vez que tínhamos falado, ele estava me dizendo para sair da casa dele e me chamando de inútil. O telefone continuou tocando por alguns segundos, até que finalmente eu atendi do outro lado. Houve alguns segundos de silêncio antes de ouvir a voz dele novamente. Depois de tantos anos, ele disse apenas uma frase. Eu acho que precisamos conversar naquele momento. Eu percebi algo curioso anos atrás. Eu teria feito qualquer coisa para ouvir meu pai dizer aquilo. Mas agora, minha vida já estava em um lugar completamente diferente, e a conversa que aconteceu alguns dias depois acabou sendo muito diferente do que ele provavelmente imaginava. Depois da ligação, eu fiquei alguns minutos olhando para o celular na mesa. Eu não falava com meu pai havia anos. A última memória que eu tinha dele era aquela noite, ele parado na sala dizendo que não iria sustentar um inútil dentro da casa dele. Agora ele queria conversar. Nós combinamos de nos encontrar alguns dias depois em um café. No centro da cidade, quando o dia chegou, eu percebi algo curioso. Eu não estava nervoso. Na verdade, eu me sentia estranhamente calmo, talvez, porque minha vida já estivesse em um lugar completamente diferente. Agora, quando cheguei ao café, ele já estava sentado em uma mesa perto da janela. Parecia mais velho do que eu lembrava. Alguns cabelos brancos a mais. Ele me viu entrar. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando reconhecer a pessoa que eu tinha me tornado. Eu sentei na frente. Dele, o silêncio ficou entre nós por alguns momentos, até que ele finalmente falou. Eu vi aquela matéria. Eu apenas assenti. Ele continuou. Eu não sabia que você tinha construído tudo isso. Eu dei de ombros faz alguns anos já. Ele ficou olhando para a mesa por alguns segundos, depois disse algo que eu nunca imaginei ouvir dele. Talvez eu tenha sido duro demais com você naquela época. Aquela frase parecia simples, mas para alguém como ele era praticamente um pedido de desculpas. Eu fiquei em silêncio por um momento pensando em tudo que tinha acontecido. Então respondi calmamente. Talvez ele levantou o olhar. Mas uma coisa eu sei, se você não tivesse me expulsado. Talvez eu nunca tivesse feito nada disso. Ele pareceu surpreso com aquela resposta, mas também parecia entender o que eu queria dizer. Porque às vezes, a única coisa que força alguém a crescer é não ter mais nenhum lugar para cair. Nós conversamos por quase 1 hora naquele café sobre os últimos anos, sobre minha empresa, sobre a vida. Mas quando saímos dali, uma coisa ficou clara para mim. Minha vida já não girava mais em torno da aprovação dele. Eu já tinha construído meu próprio caminho. E alguns dias depois aconteceu algo que finalmente fechou aquele capítulo da minha vida de uma forma que eu nunca imaginei.
Depois daquele encontro no café, eu voltei para minha rotina normal. Reuniões, projetos, clientes novos, mas algo tinha mudado dentro de mim durante anos. Uma parte de mim sempre quis provar algo para minha família, principalmente para meu pai. Queria mostrar que ele estava errado, que eu não era aquele inútil que ele dizia. Mas depois daquela conversa, percebi algo curioso. Eu já tinha provado, e no processo, acabei percebendo que talvez nem precisasse mais da aprovação dele. Algumas semanas depois, aconteceu outra coisa inesperada. Minha mãe me ligou. Ela disse que queria me visitar. Eu convidei ela para conhecer meu escritório quando ela chegou. Ficou olhando tudo em silêncio. As mesas, os computadores, as pessoas trabalhando. Depois virou. Para mim, com os olhos cheios de emoção, eu sempre soube que você ia encontrar seu caminho. Eu sorri um pouco porque mesmo que ela não tivesse me defendido naquela noite anos atrás, eu sabia que aquela frase era sincera. Alguns meses depois, minha empresa cresceu ainda mais. Pegamos clientes maiores, expandimos a equipe, mudamos para um escritório maior e, ironicamente, minha história começou a circular pela cidade. Algumas pessoas achavam inspirador, outras simplesmente achavam curioso o garoto que foi expulso de casa, acabou construindo algo sozinho. Mas para mim, o momento que realmente mostrou que o jogo tinha virado aconteceu um tempo depois em um jantar de família. O primeiro em muitos anos, eu sentei na mesma mesa onde anos antes meu pai tinha dito que eu era um inútil. Agora o clima era completamente diferente durante a conversa. Alguém perguntou sobre trabalho. Meu pai respondeu: antes de mim. Meu filho tem uma empresa. Ele construiu tudo sozinho. A forma como ele disse, aquilo era diferente, não. Havia julgamento. Não havia crítica, apenas respeito. E naquele momento, eu percebi algo. Aquele garoto que saiu de casa com 2 malas e menos de R$ 1.000 na conta já não existia mais no lugar dele. Havia alguém que construiu o próprio caminho. Não porque tudo foi fácil, mas porque em algum momento ele decidiu que não aceitaria para sempre o rótulo que outras pessoas colocaram nele. E olhando para trás. Agora eu entendo algo importante ser chamado de inútil naquela noite. Doeu muito, mas talvez tenha sido exatamente o empurrão que eu precisava para finalmente descobrir do que eu realmente era capaz.